Então, rapidamente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para o Google, ok? No Google, nós vamos digitar aqui declaração, download, pode ser da forma que você quiser, tá? O importante é chegar no ponto certo. Download, eu escrevi IRPF 2024, que no caso é o Imposto de Renda de 2024, né? Imposto de Renda Pessoa Física 2024. Coloquei download aqui, ele já vai me mandar direto para a página da Receita Federal. Tem vídeo já no canal falando sobre isso, caso você queira ver lá, mas basicamente é isso. Nós vamos chegar aqui, ó, vamos até voltar na tela, eu cliquei aqui em download do programa de imposto de renda. É no próprio site do gov.br que você encontra os programas não só da declaração anual, como também do GCAP, como da atividade rural, todos esses sistemas para entregar sua declaração de imposto de renda. Vamos lá, eu cliquei aqui, ó, certo? Download do programa de imposto de renda. Aí vai ter uma série de informações, você pode ler com calma, tem como fazer a sua declaração online, nós vamos focar aqui em como fazer pelo programa gerador da declaração. Então no canto direito está aqui programa, baixar programa, ele vai baixar, ó, no meu navegador ele aparece aqui no canto direito superior, aqui em cima, tudo bem? Mas nós vamos, no seu navegador às vezes aparece aqui no canto esquerdo inferior, né? Aparece aqui embaixo, mas o que importa é, ele vai baixar, vai lá para o seu navegador de documentos, né? No caso aqui eu uso o Windows, vai para o Windows Explorer, você vai lá na sua página de downloads, ou onde quer que tenha guardado isso. Eu vou fazer isso agora, olha só. Tudo bem. Clicamos aqui, depois de baixar, já foi instalado, agora vai abrir aqui IRPF 2024. Ótimo, nós estamos aqui agora na tela do Imposto de Renda 2024. A primeira coisa que eu vou dar de dica é que você utilize a declaração pré-preenchida. Como que você vai fazer isso? A primeira coisa é entrar com o gov.br. Olha só, ele vai dizer aqui é necessário autenticação digital para acessar as seguintes funcionalidades. Para você salvar online, recuperar online, utilizar a declaração pré-preenchida e para utilizar o Carnê Leão Web. O que eu vou fazer? Clicar em sim, ele vai abrir aqui, olha só, o gov.br. Existem várias formas na verdade de acessar, mas as duas que eu vou indicar para você é pelo login com o seu banco e pelo certificado digital. Se você é advogado, contador, se você tem empresa, você tem um certificado digital, você vai simplesmente clicar aqui, utilizar a sua senha, vai fazer esse acesso. Mas se você não tem um certificado digital, você pode entrar com o seu banco. Por que isso é importante? Porque com esse acesso, você tem a autenticação da conta gov.br prata ou ouro. No caso do banco, é pelo acesso prata. E com isso você pode utilizar a declaração pré-preenchida. Então, como eu tenho Banco do Brasil, eu vou clicar aqui, cliquei já, login com o seu banco, tem aqui a informação do Banco do Brasil. Você pode fazer da mesma forma com outros bancos, ele vai acessar o Banco do Brasil como é um banco parceiro do gov.br. Olha só, parceiro reconhecido. Para você passar algumas informações, vai ter que clicar em continuar. Cliquei aqui, vou colocar os meus dados, cliquei em entrar, ele vai aqui agora, olha só, Banco do Brasil, termos de consentimento. Você vai ler isso aqui com calma, ele vai mandar um código para o seu celular e você pode simplesmente entrar aqui com o seu banco. Tudo bem? Mas o que eu vou fazer? Eu vou agora voltar, fechei aqui, vou cancelar o acesso dessa forma, vou clicar de novo em entrar com o gov.br, ele vai abrir lá a tela e eu vou entrar, na verdade, com o meu certificado digital. Então, cliquei aqui, olha só, eu já tinha acessado com meu usuário e senha e aí agora ele já reconheceu na hora. Então, apareceu essa tela para mim, eu posso voltar agora para a declaração. E olha só, ele já reconheceu o meu usuário, tudo bem? Dei OK. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em nova para criar uma nova declaração. Você tem aqui as possibilidades de declaração pelo ajuste anual, pelo final do espólio. Quando uma pessoa falece, você precisa entregar essa declaração. E também de saída definitiva do país. Se você decide morar fora, você precisa fazer essa entrega dessa declaração. E aí eu vou clicar aqui em iniciar declaração pré-preenchida. Eu vou começar uma declaração própria, não vai ser de um terceiro, então não é por procuração. Cliquei em OK, ele vai começar a importar as informações. Olha só, já existe declaração, porque eu já tinha começado a fazer a minha.
Então eu vou clicar em sim, ele vai aceitar aqui e vai importar os meus dados. Olha só, a declaração pré-preenchida foi carregada com sucesso. Tudo bem? Dei OK, ele já vai abrir o sistema para mim com todos os detalhes aqui. E aí nós vamos agora fazer uma visão geral da declaração do imposto de renda desse sistema. Tudo bem? Aqui você tem alguns ícones, mas nós vamos falar rapidamente aqui pelo canto esquerdo, porque aqui tem a identificação de todas as fichas. Tudo bem? A gente vai passar rapidamente aqui por cada uma delas e já vamos falar também sobre a opção pela tributação, se é desconto simplificado ou se é pelas deduções legais que você pretende fazer a sua. A primeira coisa, você vai enxergar aqui no canto esquerdo a ficha de identificação do contribuinte, onde você vai informar aqui, colocar os seus dados. Vai colocar dados também do seu cônjuge ou companheiro, tudo bem? Seus dados aqui, o seu endereço, vai colocar aqui essas informações. É muito importante também que esses dados estejam atualizados. Vai colocar a sua ocupação profissional, a gente já vai falar sobre tudo isso, mas essa identificação do contribuinte é muito importante. Nós temos a ficha de dependentes, onde você vai colocar ali, da mesma forma, colocou o cônjuge identificado ali na primeira ficha, é preciso colocar aqui também na ficha de dependentes, colocando os dados, CPF, tudo bem? Para que a Receita consiga enxergar isso. É muito importante que quando você colocar um dependente na sua declaração, que você informe todos os rendimentos e despesas dele também, para que a declaração ela tenha essas informações e a Receita não entenda que você está omitindo, por exemplo, uma informação de rendimentos que o seu dependente recebeu. É importante também que esses rendimentos eles apareçam aqui independente da forma como você vai entregar a declaração, se vai ser pelo desconto simplificado ou se vai ser pelas deduções legais, e nós vamos explicar isso um pouco mais para frente. Temos também a ficha de alimentandos, onde você vai colocar pessoas para quem você paga pensão alimentícia, ou esses alimentandos eventualmente têm despesas com instrução ou médicas, você também precisa que essas informações, para que elas apareçam na sua declaração, que você informe elas como seus alimentandos, né? Temos aqui também a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e recebidos de pessoa física no exterior. De pessoa jurídica pode ser empresa ou pode ser até um órgão público, mas o que importa é que todos os rendimentos, deduções, todas as informações financeiras que uma empresa tem que passar sobre você, sobre um serviço que você prestou para ela, sobre um imposto que ela reteve quando você prestou um serviço para essa empresa, tudo isso vai ser entregue a você através de um informe de rendimentos, e é ele que vai ser utilizado para lançar essas informações nessa ficha. Também dependentes, todas as vezes que as informações financeiras dos dependentes também têm que ser lançadas aqui nessas fichas. Claro, se você for incluir um dependente na sua declaração. Se você, por exemplo, tem um cônjuge e ambos vão fazer declarações individuais e cada um tem um filho, podem colocar esses dependentes, cada um em sua declaração de forma individual, e aí você precisa lançar as informações financeiras desse dependente só daquele que você vai incluir como dependente mesmo, e não, por exemplo, do outro filho que é filho do seu cônjuge. Quando nós vamos para rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, você vai ver aqui que há várias informações sobre trabalho não assalariado, aluguéis, outros que quando não é nem trabalho não assalariado e aluguéis, você vai incluir aqui essa informação de outros. Quando o rendimento vem do exterior, quando você tem previdência oficial, aqui a gente já entra na informação de deduções, né? A quantidade de dependentes aqui em cada um desses meses, você vai colocar todas essas informações nessa ficha, e é importante que você coloque não só as suas informações, mais uma vez, mas também dos seus dependentes, tudo bem? Para que a Receita não diga que você está omitindo nenhum tipo de informação. Também temos a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, quando você recebe dividendos ou recebe, por exemplo, o valor de uma bolsa. Nesses casos são rendimentos isentos, você vai lançar nessa informação, nessa ficha. Você vai também ter aqui a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, que no caso são aqueles valores que são retidos também por empresas normalmente e que não vão influenciar na quantidade de imposto a
complementar ou restituir no final do ajuste. Também serão lançadas aqui juros sobre capital próprio, também teremos ganho de capital, essas informações todas elas são lançadas aqui. Também temos rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Depois nós vamos passar aqui detalhadamente, mas quando existe uma exigibilidade suspensa, esse imposto não vai ser cobrado naquele determinado ano. Você recebeu o rendimento da pessoa jurídica, mas não vai ser cobrado naquele ano, por exemplo. Não foi cobrado, né? Em 2023 você lança nessa informação aqui de rendimentos tributáveis de PJ com imposto suspenso. Rendimentos recebidos acumuladamente é muito comum em processos previdenciários. Uma pessoa que tinha que receber ali um benefício durante um ano, por exemplo, não recebeu. Esses valores caem de uma vez só. É considerado rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente. É nesse campo que isso será informado. Imposto pago ou retido, essa ficha ela vai ser preenchida automaticamente. Tem aqui apenas 3 campos que podem sofrer alterações e elas dependem de alguns pontos muito específicos. Nós não vamos tratar disso agora, mas nesse campo aqui, basicamente você vai enxergar qual é o imposto que foi pago durante o ano. Como que você vai saber disso? Quando você coloca suas informações aqui, por exemplo, no rendimento tributável de pessoa jurídica ou no de pessoa física, quando você preenche o Carnê-Leão, você já vai informar ali quanto de imposto que foi pago e o sistema mesmo já vai calcular para você. Tudo bem? Temos aqui doações, temos pagamentos efetuados, antes da próxima ficha, que aqui é onde você vai colocar as informações sobre despesas dedutíveis. Vai colocar ali os valores que você teve de despesas com médico, com instrução, com dentistas, com previdência privada. Tudo vai ser informado aqui nesse campo e já vai ser utilizado para o ajuste. Ok? Conforme você for colocando as informações aqui, o próprio sistema já vai calculando quanto de imposto que você vai ter que complementar ou restituir. Doações efetuadas também é muito importante, porque existem deduções, né? Quando você faz alguma doação para uma associação sem fins lucrativos, uma fundação que tenha alguns critérios específicos, né, para demonstrar que realmente é uma associação sem fins lucrativos, mas quando você faz deduções, você tem uma porcentagem ali que você pode deduzir para restituir imposto ou diminuir a quantidade de imposto que você vai pagar. Na verdade, as doações elas são mais um redirecionamento da quantidade de imposto que você paga durante o ano. Porque se você não fizesse doação nenhuma, você também não teria nada a diminuir do imposto a complementar ou da quantidade de imposto a restituir. Mas o que importa é essa possibilidade de você depositar um dinheiro, transferir um dinheiro para alguma instituição e esse valor ser considerado ali uma parte do seu imposto que é redirecionada diretamente para essas instituições tão importantes aí para a sociedade. Temos também aqui doações diretamente na declaração. Você pode fazer doações diretamente aqui esse ano ainda para ser considerado no imposto que você vai complementar ou restituir neste ano, tudo bem? Aí é muito específico aqui, o próprio sistema emite um DARF e você paga esse DARF e com isso você redireciona uma quantia do seu imposto de renda para essas instituições. Bens e direitos, também uma ficha onde você vai colocar todas as informações sobre o patrimônio que você tem. Se você tem casas, carros, se você tem também dinheiro em conta, todas essas informações são colocadas em bens e direitos. Você tem dívidas e ônus reais, onde você vai colocar financiamentos, né? Dívidas, ônus reais aqui, tudo bem? Com o tempo a gente explica um pouco melhor isso aqui, mas a parte financeira de dívidas, do que você está devendo, você vai colocar nesse campo. Quando você entra no campo espólio, você vai identificar aqui, né, colocar os dados do inventariante, mas como isso é pouco comum, nós não vamos entrar nesse mérito. Você pode também fazer aqui uma informação específica de doações a partir dos políticos. Você pode importar, olha só, o Carnê-Leão, as informações de ganho de capital. Se você comprou e vendeu algum bem esse ano e teve ganho de capital sujeito ao imposto de renda, você provavelmente deve ter feito essa declaração acessória e isso não foi entregue durante o ano, foi apenas realmente acessório para que você possa juntar isso agora, importar dentro da declaração do ajuste anual. Tem também a atividade rural, é um outro formulário que você preenche dos seus rendimentos e despesas da atividade rural, pode subir aqui. Informes de rendimento, dependendo ali você consegue importar também para dentro do programa gerador, e informe de planos de saúde. Todas essas informações é só você clicar aqui
nesse botão, abrir dentro dos seus arquivos, encontrar lá e subir isso para a sua declaração e confirmar depois se está tudo certo. E aí temos também verificar pendências quando está alguma coisa em aberto. Olha só, aqui já tem vários campos dizendo que está faltando alguma informação. O próprio sistema está me mostrando que se eu não corrigir isso, isso vai impedir a entrega da declaração do imposto de renda desse ano. Temos aqui o sistema de atividade rural, vários pontos também, não conseguimos entrar especificamente nesse ramo da atividade rural por ser mais específico. Ganhos de capital aqui também, se você for informar, você pode informar diretamente aqui, nós vamos tratar direitinho quando você informa aqui e quando você informa lá na ficha de bens e direitos. Na verdade, rapidamente, aqui na ficha de bens e direitos você vai dizer o que você teve durante o ano de 2023. E aqui no ganhos de capital você vai informar as negociações que você fez. Se você importar nesse campo aqui de cima, né, que nós mostramos importações, tiver feito direitinho durante o ano a declaração acessória, essa própria declaração que vai subir, que é o GCAP, já vai trazer essas informações para cá. Temos também renda variável para você informar, olha só, operações comuns de day trade. Você vai informar mensalmente, não uma por uma, mas simplesmente quanto você ganhou ou teve de perdas durante aquele determinado mês. Você tem aqui, olha só, janeiro, fevereiro, todos os meses identificados aqui. Se você fez essas negociações ou se o seu dependente fez, vai ser importante colocar essas informações aqui. Clicando aqui em titular, você vai ter despesas não, vai ter as suas operações comuns, que é quando você, é o que a gente chama de swing trade. Você compra num dia e vende em outro, pode ser no dia seguinte ou pode ser meses, anos depois. E day trade é diferente, é quando você compra e vende no mesmo dia. É engraçado que dentro do sistema, se você, por exemplo, opta por fazer a operação em day trade e você no mesmo dia, esse sistema ele vai abrir a sua operação e vai fechá-la automaticamente no fim do dia. Mas se você comprou num dia e por acaso o valor subiu muito, né? A sua ação que você comprou valorizou muito e você quer vender no mesmo dia, mesmo que você não tenha optado pela forma de day trade dentro do seu sistema, que você tem dentro do seu home broker, né? Quando você tem que, dentro do seu home broker, por exemplo, em operações comuns, você paga R$5 de taxa e no day trade você não paga nenhuma, mesmo que você tenha feito a operação comum, comprando e vendendo no mesmo dia, é considerado day trade e aí você tem que fazer a distinção direitinho do que é a operação comum e day trade no momento de declarar o imposto, principalmente quando a gente está falando da quantidade de imposto que você tem que pagar. Temos aqui também operações em FI ou FIAGRO, também não vamos entrar nesse ponto aqui, agroindustrial, tudo bem? Mas as operações comuns e day trade nós vamos tocar sim em alguns pontos. E aí nós temos aqui o resumo da declaração, ele vai mostrar os rendimentos tributáveis e as deduções para mostrar quanto efetivamente você vai pagar ou restituir de imposto. Vai ter aqui também o resumo do cálculo do imposto, tem outras informações aqui para ajudar também. E aí mais para baixo, detalhes de como instrumentalizar tudo, né? Você pode criar uma nova declaração, abrir aqui, retificar. Abrir, que eu falo, é você exportou, por exemplo, a sua declaração, ela está salva no seu computador e você quer entregar ela um pouco mais para frente, você pode simplesmente clicar aqui em abrir, né? Temos aqui retificar também, fechar, excluir, todo do expediente mesmo da sua declaração, tudo bem? E aí as impressões, olha só, da declaração dos rendimentos recebidos de pessoa física, que é o seu carnê-leão, para você guardar isso. O recibo, que eu já disse que é muito importante você guardar. Você pode ter acesso a ele quando você quiser, mas é muito importante ter, por exemplo, você já baixá-lo e deixar salvo dentro de uma pasta, dentro da pasta, por exemplo, que você vai ter dentro do Google Drive, como eu já ensinei em outro momento. Tudo bem? Vai ter aqui o campo do DARF, do imposto de renda, para você pagar caso tenha que complementar imposto. DARF de multa por entrega em atraso, que são coisas diferentes. Se você tinha que entregar a sua declaração até 31 de maio e você não entregou porque estava obrigado, se não tinha imposto nenhum a pagar, quer dizer que você vai pagar uma multa de R$165 mais ou menos. Se você tinha imposto a pagar, vai ser feito um cálculo de uma multa sobre esse valor que você tinha que pagar de imposto, então é bem salgado, é importante entregar a declaração em dia. DARF de doações, caso você queira fazer a doação ainda esse ano. DARF de doações diretamente
diretamente na declaração também, só que nesse caso aqui para pessoa idosa, nós temos aqui para o Estatuto da Criança e do Adolescente e para pessoa idosa, a própria Receita Federal vai redirecionar esse dinheiro que você vai pagar aqui para a instituição correspondente, tudo bem? Relação de declarações, as declarações que você já tem, e aí comunicação, a fonte pagadora de saída do país, informe de rendimentos, planos de saúde, tudo isso você consegue imprimir aqui, caso você tenha obviamente subido isso para dentro do sistema, tudo bem? Tem mais algumas ferramentas aqui, calculadora do imposto de renda, né? Você pode gravar uma cópia, que é aqui que você vai exportar isso para o seu computador, você pode clicar em restaurar para devolver, né, para abrir essas informações dentro da sua declaração de imposto de renda. E aqui embaixo é bem interessante que nós temos conteúdo, perguntas e respostas. Isso aqui se trata do perguntão, que são mais de 700 cada ano, aumenta mais perguntas e respostas da própria Receita Federal sobre o imposto de renda. Quando você clica em conteúdo, você pode abrir ali o manual do imposto de renda, tudo bem? Da declaração do imposto de renda, como utilizar o sistema, instruções, tudo isso aqui pode te ajudar bastante caso você tenha alguma dúvida, tudo bem? Basicamente é isso, a visão geral que nós temos do sistema, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o preenchimento em cada uma dessas fichas para que você saiba como fazer no seu caso concreto, tudo bem? Nós vamos começar desde a identificação do contribuinte, vamos passar por todas essas fichas. Agora que você já sabe o que é cada uma, nós só vamos direto ao ponto, já declarar e ver ali quais são alguns pontos de atenção. Na identificação do contribuinte, é a primeira ficha. Felipe, qual que eu vou entregar? Você vai entregar ali a declaração de ajuste anual original. Essa é a declaração do ano de 2024, referente ao exercício de 2023. Se você já entregou uma declaração nesse ano de 2024 e você quer retificar, percebeu que se você tivesse entregue, por exemplo, em conjunto com o seu cônjuge, ou se você entregou em conjunto e percebeu que deveria ter entregue de forma separada, você pode fazer uma declaração retificadora e mudar as suas informações. Porque a declaração retificadora ela é para correções mesmo. Então ela é como se fosse uma declaração nova, tudo bem? Se você ultrapassar o prazo ali de 31 de maio, você não pode alterar a forma de entrega da declaração, se por despesas dedutíveis, né, pelas deduções legais ou pelo desconto simplificado. Se escolher um, depois que ultrapassou o prazo, você não pode escolher o outro. Então é bem importante se preocupar com isso. O recibo da declaração, a partir do momento que você entregar a sua declaração, vai sair um recibo com um número. Esse número é importante para você fazer uma eventual declaração retificadora e também para você comprovar diante de um banco, por exemplo, que você o recibo, né, comprovar diante de um banco que você entregou efetivamente essa declaração. A retificadora ela é importante em todos esses aspectos. Dados do contribuinte, aí aqui você vai preencher com os seus dados, tudo bem? Vou colocar aqui uma data fictícia, porque nós vamos fazer tudo na prática, tudo bem? Eu vou colocar aqui que eu nasci em 1980, dizer que eu sou muito idoso. E olha só, depois que eu preencho essa informação, olha lá, tinha um vermelhinho aqui, já saiu. Por quê? Estava faltando essa informação. É uma informação importante que se ela não estiver preenchida, a declaração não será entregue. Então, é importante alterar. Aqui, quando tem um símbolo em amarelo, essa exclamação de alerta, quer dizer que você pode entregar a declaração sem essa informação, mas é importante que você forneça ela, porque é um dado que você tem. Ok? Então, vamos colocar aqui nós vamos um número fictício aqui de título eleitoral. Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. E aí você vai marcar aqui se sim ou se não, tá? Agora que eu cliquei fora aqui, ele marcou vermelho porque esse número não existe, né? Porque os dados aqui estão errados. Mas tudo bem, isso não importa agora. Se você tiver, então, um dos declarantes, se você for um declarante, tiver uma doença grave ou deficiência física ou mental, se o seu cônjuge ou companheiro, se o seu dependente alimentando tem uma doença assim, é preciso informar aqui.
Tudo bem? Houve alteração de dados cadastrais? Aí você vai colocar se sim ou se não. Se colocar sim, é muito importante que você altere os dados aqui nessa declaração conforme foi atualmente em 2023 e 2024. Tudo bem? Vamos aqui, possui cônjuge ou companheiro? Se você não tiver, vai marcar não. Se tiver sim, já vai abrir essa casinha aqui, esse campo, para você colocar os dados. Vamos colocar aqui um número fictício também. Era residente no exterior e passou a residente no Brasil? Sim ou não? Marcou não, tudo bem. Vamos seguir. Os dados agora você vai preencher os seus dados no seu endereço, tudo bem? Eu vou até... Olha só, vamos colocar um número aqui de CPF, só fictício. Caramba. Passando então aqui para o endereço, tudo bem? Todos esses números são fictícios. Você vai preencher aqui os seus dados corretamente e aqui na ocupação profissional eu sou advogado, essa parte é importante. A Receita Federal ela entende com o que você trabalha a partir das informações que você coloca aqui. Então olha só, eu sou advogado e o que pode acontecer, costuma acontecer, é que caem dinheiros, por exemplo, caem rendimentos, por exemplo, caem valores na minha conta muitas vezes que não são meus. É um valor de um cliente, de um processo que deu certo para ele, o valor desse processo da parte contrária, né, que foi condenada, esse dinheiro cai na minha conta e eu repasso a parte que é do cliente já abatendo os meus honorários. Essa movimentação financeira ela acaba ficando uma movimentação alta na minha conta que não condiz com a minha realidade financeira. Entretanto, a Receita Federal enxerga isso. O que eu preciso é demonstrar para a Receita que o dinheiro que caiu na minha conta, uma parte é do meu cliente e outra parte é minha. O cliente vai receber isso, esse rendimento é dele, os honorários são meu rendimento e esse honorário é que vai contabilizar para fins do imposto de renda. Tudo isso é contábil, são informações que você pode demonstrar para a Receita. Não é o mero fato de ter uma movimentação financeira na sua conta que vai fazer você pagar mais imposto. Se você tem uma movimentação alta pela sua ocupação, pelo seu trabalho, pelo que você faz, mas uma parte desse dinheiro que cai na sua conta não é sua, você simplesmente demonstra isso para a Receita Federal a partir dos seus demonstrativos, dos recibos, é exatamente isso que você precisa guardar de informação, por exemplo, e aí você apresenta para a Receita depois. Então a Receita Federal reconhece aqui, entende qual que é a minha profissão e consegue enxergar como é o porquê, né, das características ali. Então a Receita Federal ela tem uma boa dimensão de como funciona a minha movimentação financeira pela ocupação que eu tenho. No caso aqui, a ocupação principal, eu vou marcar, ó, tem várias formas aqui, várias possibilidades aqui, né? Empregado de empresa do setor privado, empregado de instituições financeiras públicas e privadas. No meu caso, eu sou advogado, eu sou um profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego. Coloquei aqui e aí eu vou, se não tivesse nada marcado, eu clicaria aqui na ocupação principal, selecionaria ali, Felipe, eu tenho outras ocupações. Coloque a principal, tudo bem? No meu caso, eu vou aqui, olha só, profissionais das ciências jurídicas, sociais e humanas. Selecionei aqui advogado, tem outros, olha só, filósofo, psicólogo, eu vou escolher aqui advogado. Cliquei 2 vezes, ele marcou ali. E aqui embaixo no registro profissional, vou colocar o número da minha OAB. Vou colocar um número fictício aqui. E aqui nós cumprimos com a primeira ficha, que é da identificação do contribuinte. Passamos para a ficha de dependentes. Olha só, leiam, sempre que há algum tipo de informação exposta na própria ficha, é importante você ler. Aqui ele vai falar que é importante você colocar, obviamente, o dependente, após colocar o seu dependente aqui nessa ficha, você precisa informar todos os rendimentos e despesas que ele teve durante o ano, impostos que foram pagos, porque todas essas informações vão impactar em quanto você vai ter que complementar ou vai ter a restituir de imposto de renda depois, dependendo, obviamente, né, de quanto que esse dependente teve ele de rendimentos tributáveis, por exemplo.
É muito importante que você faça o lançamento dessas informações independente de escolher desconto simplificado ou despesas legais. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar que se você fizer pelo desconto simplificado, você não precisa lançar despesas com médicos, com dentistas, e não é assim, você precisa lançar todas essas informações aqui. Vamos clicar aqui em novo. Vou clicar em tipo de dependente, olha, você tem várias opções, agora a gente não consegue passar detalhadamente por todas elas, mas você vai escolher aquela que corresponde ao seu dependente. Vou colocar aqui, olha só, vou colocar companheiro, e olha só que coisa, companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge. Isso aqui é importante porque o cônjuge, independente do tempo que você tenha de convivência, se você casou hoje, essa pessoa que é seu cônjuge já pode ser o seu dependente, já é considerado ali, né? Se você quiser lançar isso na Receita Federal, na declaração do imposto de renda. Só que companheiro ou companheira que está se referindo a pessoas com união estável. E para você poder colocar o seu companheiro ou companheira como dependente, é necessário que o contribuinte tenha filho com esse companheiro ou companheira ou que viva há mais de 5 anos com esse companheiro ou companheira. Então, novamente, para que você possa colocar um companheiro ou companheira em união estável na sua declaração de imposto de renda como dependente, é necessário que você tenha ou um filho com esse companheiro ou companheira ou que viva há mais de 5 anos com essa pessoa. Tudo bem? Vou colocar aqui. Vou colocar um CPF fictício para minha esposa. Vou colocar aqui uma data fictícia também. Aí, não, 80. Pronto. Não, aqui não, porque senão a pessoa colocar uma data de uma pessoa menor de idade como cônjuge não vai dar certo, não é mesmo? Então vamos lá, vou colocar aqui o nome da minha esposa, Bruna, vou colocar um e-mail aqui. Um e-mail fictício também, vou colocar aqui um número fictício de celular e olha só, dependente mora com o titular da declaração, isso aqui é importante de marcar também, o cônjuge ou companheira, no caso você precisa conviver com essa pessoa, e eu marquei aqui dependente mora com o titular da declarante. O total de dedução do dependente é esse valor aqui. Isso está pré-estabelecido na lei, então você vai deixar esse valor aqui, você não consegue mudar ele mesmo. Esse valor ele vai influenciar em quanto que você paga de imposto de renda ou não. Ele vai deduzir da base de cálculo. Coloquei aqui OK, marquei o meu companheiro ou companheira, no caso aqui, a minha cônjuge, tá? Como a minha dependente dentro da minha declaração de imposto de renda. Próxima ficha, alimentandos. Os alimentandos, como eu já disse, são aquelas pessoas que você tem um filho, filha, que você precisa pagar pensão para essa pessoa. Tudo bem? Nós vamos lançar aqui, olha só, eu já tinha até começado a preencher tem umas nuances aqui que você não tem no caso de dependentes. Então a primeira coisa, aonde reside, se mora no exterior ou se mora no Brasil, você também vai lançar aqui dados fictícios, tudo bem? Vou colocar aqui 2010, por exemplo. Essa pessoa teria hoje, teoricamente, 14 anos. Vamos colocar aqui que eu tenho um dependente. Aí você vai colocar, obviamente, os dados completos dessa pessoa aqui, tudo bem? Colocou o nome. Agora você vai colocar se esse alimentando é do titular ou do dependente, porque você pode colocar na sua declaração, por exemplo, um alimentando da sua esposa, caso ela esteja como dependente na sua declaração também. É seu dependente, você vai lançar essa informação aqui. Uma coisa importante na declaração para o alimentando é que você precisa identificar aqui qual é o tipo de processo que te obrigou a pagar a pensão para essa pessoa, né, para essa criança, no caso. E se o seu cônjuge ou companheira também tem essa obrigação de pagar a pensão, como que isso foi estabelecido? Se por escritura pública, isso aqui normalmente se dá quando a pessoa já é maior de idade e capaz,
também por decisão judicial ou por escritura e decisão judicial. Você vai marcar qual que é a sua realidade e vai lançar as informações aqui, onde foi o cartório, qual que é o nome do cartório, né? O CNPJ, o nome, o livro e folhas, isso tudo vem ali descrito na escritura pública. Vai marcar aqui o estado, o município e a data da lavratura dessa escritura. No caso de decisão judicial, vai se solicitar aqui o número do processo judicial, vara, comarca, você vai colocar todas essas informações direitinho, e escritura pública e decisão judicial, você também vai clicar aqui e vai. A parte interessante é a seguinte: em escritura pública, aqui no campo de baixo você não vai conseguir marcar decisão judicial. Se for por decisão judicial, você não vai conseguir marcar escritura pública. Mas se for por escritura e decisão judicial, você tem os dois campos para preencher aqui. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Você vai lançar essas informações. Eu vou colocar aqui, olha só, um número fictício de processo. Vou colocar que foi na primeira vara civil da comarca de... eu nem sei se esse lugar existe. Goitacazes. Pronto, coloquei aqui uma informação simulada, obviamente, né? Está salvo, ok? Prontinho, coloquei aqui mais um alimentando. Por que isso é importante? Porque no momento em que você lançar as informações de pensão alimentícia ali nos rendimentos, nos pagamentos que você fez, você vai precisar vincular a essa pessoa aqui. Vamos fazer uma simulação, olha só, já está salvo aqui o alimentando, vamos fazer uma simulação de pagamentos de pensão para esse alimentando. Eu vou clicar aqui em novo, em pagamento, na ficha de pagamentos efetuados, e aqui em novo eu vou selecionar aqui no código, vou escrever aqui, ó, olha só, pensão. Olha, aparecem várias situações aqui para mim de pensão. Vou colocar pensão alimentícia judicial paga a residente no Brasil. Cliquei aqui, olha só, como nós já marcamos o alimentando lá na ficha respectiva, eu vou clicar aqui em nome do alimentando, ele já vai trazer para mim aquilo que foi cadastrado anteriormente. Cliquei aqui, ele salvou, já reconheceu aqui o nome do meu alimentando, do CPF dele, e agora você vai trazer aqui uma descrição de qual foi o processo. Aí você vai colocar o número aqui, valores pagos mensalmente, vai colocar essas informações para que a Receita Federal consiga enxergar isso, vai colocar aqui no valor pago que foi pago durante o ano todo. No caso, eu disse, nós pensamos aqui que podemos pensar que você pagou R$1.000 por mês de pensão para esse alimentando. Somaria-se assim R$12.000 anual, coloquei aqui. Se você não teve nenhuma parcela não dedutível ou valor reembolsado, não coloca nada, deu ok e prontinho, tá salvo aqui agora esse registro do alimentando e de quanto você pagou de pensão para ele. Tudo bem? Vamos agora, vencemos a ficha de alimentandos, vamos lá para rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Ok, na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular ou pelo dependente, nessa ficha você vai receber o que você vai registrar o que você recebeu de empresas, de pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, na época que teve o auxílio emergencial, por exemplo, era aqui que era registrado esse auxílio, porque era o Estado, como pessoa jurídica, que havia pago esses valores. E aí a pessoa vinha aqui, registrava novo, tinha ali a descrição do auxílio emergencial, ela podia marcar ali, fazer esse registro, identificar exatamente, o próprio sistema ele já estava preparado para identificar se aquele rendimento influenciaria ou não na quantidade de imposto a complementar ou a restituir. Então nós vamos clicar aqui agora em novo. Você provavelmente já encontrou ali os seus informes de rendimentos dentro do banco, dentro da sua própria empresa, ela já, por exemplo, te enviou por e-mail, você já pegou essas informações, e é justamente no informe de rendimentos que você vai ter as informações para lançar aqui, tudo bem? Vamos dizer que você tem uma empresa, trabalhou numa empresa, vamos marcar aqui, olha só, eu criei um número fictício aqui de CNPJ, vamos colocar que você trabalhou na empresa X, tudo bem? E recebeu aqui rendimentos
Vamos simular que você entrou em uma empresa esse ano de 2023. Essa empresa de CNPJ aqui, vou colocar um CNPJ fictício. É a empresa X. Você trabalhou para essa empresa e recebeu de rendimentos tributáveis R$28 mil. Todos esses valores aqui são fictícios, eu não estou nem calculando, né, se está certo ou não a quantidade de imposto que eu vou lançar aqui. Mas você pagou de contribuição previdenciária ali R$2 mil, por exemplo. De imposto retido na fonte foram cobrados ali, vou colocar R$5 mil de imposto na fonte. Olha só, no momento em que eu clicar fora desse campo, ele já pode eventualmente informar aqui na opção pela tributação o que vai acontecer, qual que é o cálculo, se tem imposto a complementar ou a restituir. Então cliquei aqui do lado de fora, olha só, ele já reconheceu que R$28 mil, se é o primeiro lançamento que nós estamos fazendo, esses R$28 mil são isentos de imposto de renda. Então, se houve uma cobrança de imposto, uma retenção na fonte durante um ano de R$5 mil, foi uma retenção errada, pode ter sido. Às vezes foi uma retenção correta também, não da quantidade, mas houve retenções corretamente. Mas é no ajuste anual que você vai conseguir demonstrar que todo o valor recebido durante o ano te levou à isenção e que o imposto pago, ele na verdade tem que ser restituído. Lancei aqui, então, vou deixar esse valor de 5 mil só para nós continuarmos aqui nessa simulação. Coloquei aqui no 13º, que você recebeu R$ 2.800 de 13º e que foram cobrados aqui R$500, por exemplo, de imposto de renda. Olha só, vou clicar do lado de fora. Ele não influenciou aqui na opção pela tributação, enquanto precisa restituir ou complementar de imposto. E por que isso aconteceu? Porque o imposto retido na fonte do 13º salário é tributado exclusivamente na fonte, só que você não vai lançar ele na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, ele já é informado aqui mesmo, você não precisa lançar lá, tudo bem? Dei OK, ele já vai salvar a informação para mim, empresa X, CNPJ da empresa, o valor dos rendimentos recebidos. Todas essas informações aqui, agora elas vão continuar, agora conforme nós formos juntando mais informações, essas informações serão ajustadas na declaração para saber quanto você precisa complementar ao restituir de imposto. Dependentes. Agora nós vamos supor que aquele dependente, olha só, aqui como nós já registramos, por exemplo, a Bruna como a minha dependente, eu vou selecionar ela aqui, dizer que ela trabalhou também em uma empresa de CNPJ 121212. Nome da fonte pagadora, vou colocar aqui empresa Y e dizer que ela também recebeu R$40 mil de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Na contribuição dela aqui, vamos supor que ela, vou colocar R$4.800, por exemplo, de contribuição previdenciária que foi cobrado dela, e ela pagou R$10 mil de imposto. Valores altos. Olha só, aqui embaixo já vai me dizendo quanto eu tenho de imposto a restituir. Está vendo? Vou colocar aqui agora no 13º salário, que ela recebeu também mais R$4.800, por exemplo, e que pagou R$1.000 de imposto de renda. Salvei. Essas informações estão salvas agora, do titular e do dependente. Ótimo, vencemos aqui essa fase dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Você vê que, nesse caso, não há muita dúvida, porque você simplesmente vai pegar a informação, o informe de rendimentos, onde já vai ter todas as suas informações financeiras, de impostos pagos, etc. E isso aqui vai ser lançado e acabou o problema. A questão agora é em relação a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Aqui existem um pouco mais de nuances, porque quem é responsável por declarar, por
apurar quanto de imposto deveria pagar é justamente a própria pessoa, o próprio contribuinte que vai fazer a declaração. Nós vamos clicar aqui em rendimentos tributáveis, então de pessoa física. Nós também temos de titular e de dependentes. E aí você veja que, diferente do rendimento de pessoa jurídica, aqui você tem mês a mês os registros, porque, como eu acabei de dizer, é o próprio contribuinte que tem responsabilidade de cuidar disso. Você tem aqui em outras informações, olha só, trabalho não assalariado, quanto foi que recebeu, de aluguéis, de outros rendimentos, de rendimentos do exterior, todas essas informações o contribuinte vai ter que declarar. Aqui em outras informações, você veja também trabalho não assalariado, aluguéis, outros rendimentos, rendimentos do exterior, todas essas informações é o próprio contribuinte que vai ter que informar para a Receita Federal, diferente da empresa, porque a empresa é que pega todas as informações, compila elas e entrega só um informe de rendimentos para o contribuinte. O autônomo, ele vai ter que se preocupar um pouco mais com isso, as pessoas que recebem aluguéis também vão ter que se preocupar com isso e lançar essas informações aqui corretamente. Qual que é um ponto importante? Nós temos aqui, no canto inferior direito, a informação aqui, a possibilidade de importar dados do Carnê-Leão. O Carnê-Leão é um demonstrativo de informações que você vai preencher mensalmente. É justamente nesse Carnê-Leão que você vai saber quanto de imposto que você vai ter que pagar dentro daquele mês. E o registro mensal no Carnê-Leão vai gerar a quantia de imposto anual. Você vai conseguir enxergar isso aqui dentro da sua declaração de imposto de renda, e isso tudo vai ser ajustado para saber se você tem dinheiro a complementar ou a restituir de imposto de renda. Você poderia lançar diretamente aqui nos rendimentos do trabalho não assalariado, por exemplo, poderia lançar as informações? Poderia. Nós podemos clicar aqui em novo. Aqui vai ter um campo muito semelhante ao que tem no Carnê-Leão. Você vai informar aqui o CPF de quem te pagou. Quem pagou não necessariamente é quem é o beneficiário do serviço, e a Receita Federal quer saber disso. Então você vai receber aqui, vai informar aqui o CPF do titular do pagamento, vai colocar aqui, ó, titular do pagamento é o próprio beneficiário do serviço. Se eu clicar aqui, ele já vai duplicar, ó, a informação, tá vendo? Aqui embaixo, porque o beneficiário é também o pagador. Eu vou apagar essa informação, vou colocar aqui, ó, que o beneficiário é outro. Um pai, por exemplo, pagando para um filho o valor daquele lançamento. No caso, você tomou o serviço você prestou o serviço para alguém, esse serviço foi para o filho de alguém, quem pagou foi o pai, e aí você informa dessa maneira aqui, o CPF de quem pagou no titular do pagamento e o CPF de quem foi o beneficiário no campo do serviço. E aí no valor você vai colocar aqui que você recebeu R$5.000 nesse serviço. Incluir novo. Na hora que, olha só, eu cliquei em incluir, ele já salvou a informação. Vou clicar aqui em OK. Olha só, ficou registrado o titular do pagamento, o beneficiário do serviço, o pai que pagou pagou para você prestar um serviço que o beneficiário foi o filho e o valor do rendimento foi de R$5.000. Isso aqui já é valor que vai influenciar também na quantia de imposto que vai complementar ou que vai restituir. Vamos aqui em outras informações agora. Aqui você vai informar os aluguéis que você recebeu durante o ano. Então, no Carnê-Leão você faria isso, colocaria ali que recebeu R$1.000, depois que recebeu mais 1.000, depois que recebeu mais 1.000 e que recebeu mais 1.000 todos os meses. E você perceba que conforme você for incluindo essas informações aqui, no canto esquerdo inferior, onde diz quanto de imposto você vai complementar ou restituir, ele vai sofrendo ali alterações. Olha só, vou colocar de novo aqui R$1.000. Olha lá, ele está só diminuindo ali a quantia de imposto que eu vou ter a restituir. E por que isso? Porque eu recebi rendimentos e eu ainda não informei que eu paguei nenhum tipo de imposto. É exatamente isso que acontece. Quanto mais rendimentos você tem,
teoricamente mais imposto você paga. Se eu estou dizendo aqui no final, no momento de entregar a declaração de imposto de renda, que eu recebi rendimentos durante o ano, mas que eu não paguei imposto sobre esses rendimentos, quando eventualmente fosse necessário, ele vai só contabilizando isso e ajustando as informações para saber o resultado final. Mas vamos dizer que eu cheguei aqui em cada mês e eu realmente coloquei aqui que eu paguei R$1.000 de imposto. Olha só, quando eu mudo a informação aqui, ele já altera a informação aqui embaixo também. Se você teve aqui R$10.000, por exemplo, de aluguéis, vamos colocar aqui, opa, ficou R$100.000, ele não vai reconhecer. Poderia, mas nesse caso, R$10.000 recebeu de aluguel. Então, se nós considerarmos 15%, você vai ter que pagar R$1.500 de imposto de renda, vamos supor. Olha só, todas essas informações estão sendo ajustadas para você saber quanto que vai ter que pagar efetivamente de imposto. E assim consecutivamente. O que é um ponto importante? O imposto ele tem que ser pago mensalmente. Se você não paga mensalmente, você pode sofrer a cobrança de multas, porque você deveria ter pago naquele mês. Não é o ideal você deixar para informar para a Receita Federal que recebeu rendimentos de pessoa física, ou rendimentos de aluguel, ou rendimentos do exterior, só no momento da declaração do imposto de renda. Você precisa informar tudo isso durante os meses, para que a Receita Federal veja que você recebeu o rendimento, que você pagou o imposto devido naquela época, e que nesse momento você está só fazendo o ajuste, informando para a Receita, para saber qual vai ser o resultado final da declaração. Se você não recolher o imposto que é devido no mês, você pode ter que pagar tanto o imposto quanto juros e multa. Essa multa pode chegar a 20% só pelo atraso daquele imposto que deveria ter sido a antecipação daquele referido mês. E você ainda pode ser fiscalizado e ser cobrado de uma multa de 50% sobre o valor que você deveria ter pago de imposto. Tudo bem? É importante então fazer o lançamento dessas informações mensalmente no Carnê-Leão, recolher o imposto mensalmente e aqui, no momento adequado, simplesmente informar esses dados para a Receita Federal. Aqui nós temos também a informação do NIT, PIS, PASEP, que você vai encontrar na sua carteira de trabalho, é importante você colocar aqui, e basicamente é assim que você vai lançar as informações aqui no rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. E a minha cachorrinha está correndo para lá e para cá.